A China está construindo coisas que não deveriam ser possíveis. Você sabia que neste exato momento, milhares de pessoas estão dirigindo 48 metros dentro do fundo do oceano? Não em submarino, em carros comuns. E tem outra coisa que a China fez. Uma ponte onde trens de 200 quilômetros por hora passam, com centenas de carros trafegando acima deles, a 330 metros de altura. O que você vai ver agora vai mudar completamente o que você acha possível construir. Imagine uma estrutura tão colossal que atravessa o rio mais movimentado da China, tão alta quanto um prédio de 110 andares, carregando trens e carros ao mesmo tempo, a mais de 300 metros de altura. Parece ficção científica? Bem-vindo à Ponte Hutong do rio Yangtze, uma maravilha da engenharia que redefiniu o impossível. Antes de 2020, chegar de Nantong a Xangai era uma verdadeira odisseia. O que antes levava 4 horas de travessia de balsa, agora leva cerca de 1 hora. Mas construir essa conexão? Isso exigia vencer o rio mais movimentado da China. O rio Yangtze não é qualquer rio. É uma artéria econômica gigantesca, com milhares de navios passando diariamente. Para garantir a navegação na hidrovia mais movimentada da China, a ponte foi projetada para ter um vão mais longo. E aqui está o primeiro número de tirar o fôlego, 1.092 metros de vão livre. A primeira ponte estaiada rodoferroviária do mundo com um vão superior a 1.000 metros, mais longa que 10 campos de futebol enfileirados. Mas para sustentar esse gigante, você precisa de pilares igualmente épicos. 2 torres com 330 metros de altura, equivalente a um arranha-céu de 110 andares. Para colocar em perspectiva, elas são mais altas que a Torre Eiffel. E a construção dessas torres, uma obra-prima de logística, cerca de 73 mil metros cúbicos de concreto e 11 mil toneladas de barras de aço foram usados para construir cada torre. Isso é concreto suficiente para encher 29 piscinas olímpicas em cada torre. Em junho de 2019, quando a segunda torre foi concluída, ela marcou um marco histórico na engenharia de pontes. Mas aqui está onde fica realmente interessante. Esta não é apenas uma ponte. É uma ponte 2 em 1. Na parte superior, uma rodovia de 6 pistas. Na parte inferior, 4 linhas ferroviárias com velocidade de projeto de 200 km por hora. Pense nisso. Enquanto carros cruzam tranquilamente lá em cima, trens de alta velocidade atravessam logo abaixo. É como se fossem 2 pontes construídas uma sobre a outra, compartilhando as mesmas torres e cabos. Para aguentar todo esse peso e tráfego, os engenheiros desenvolveram aço especial de alta resistência e cabos com resistência de 2.000 megapascais, entre os materiais mais fortes já usados em pontes. A ponte Hutong do rio Yangtze é mais do que aço, concreto e cabos. Ela representa o que a engenharia humana pode alcançar quando determinação encontra inovação. Uma estrutura que desafia a gravidade, conecta milhões de pessoas e prova que não existem limites para o que podemos construir. Da próxima vez que você cruzar uma ponte, lembre-se, em algum lugar da China, há uma gigante de 330 metros de altura, 11 quilômetros de comprimento, carregando trens e carros simultaneamente sobre o rio mais movimentado do país. E ela está lá, silenciosa e majestosa, conectando o futuro. Mas espere, você acha que isso é impressionante? Deixe-me te mostrar algo que desafia não apenas a gravidade, mas a própria física, algo que não atravessa a água, mas mergulha nela. Bem-vindo à Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o projeto que fez engenheiros do mundo inteiro duvidarem se era possível. 55 quilômetros de extensão, a travessia marítima mais longa do mundo. Para colocar em perspectiva,
Você poderia dirigir de ponta a ponta por quase 1 hora a 100 quilômetros por hora, sem ver terra firme, apenas oceano abaixo de você. O projeto foi projetado para durar 120 anos e custou 127 bilhões de yuans, 18 bilhões e 800 milhões de dólares, para construir. Quase o PIB de países inteiros investido em uma única estrutura. A ponte conecta 3 cidades vitais, Hong Kong, Macau e Zhuhai, reduzindo a conexão anterior de balsa de 1 hora para apenas 40 minutos de carro. O que antes levava 4 horas e meia, agora é uma viagem tranquila pelo oceano. Mas aqui está o verdadeiro espetáculo. No meio dessa gigantesca ponte, algo extraordinário acontece. A ponte desaparece. Um túnel submerso de 6,7 quilômetros. O mais longo túnel de tubo imerso para tráfego rodoviário do mundo. Localizado 48 metros abaixo da superfície da água. Agora deixe isso penetrar. Você está dirigindo sobre o oceano, admirando a vista. E, de repente, desce para um túnel dentro do fundo do mar. 48 metros de água e solo acima da sua cabeça. Navios de 300 mil toneladas passando sobre você sem que você sequer saiba. Como diabos você constrói algo assim? Aqui está a mágica. O túnel consiste de 33 segmentos situados 45 metros abaixo do nível do mar. Mas esses segmentos não foram construídos no local. Os segmentos foram pré-fabricados em outro lugar para minimizar perturbações à vida marinha e rotas de navegação. Cada segmento, 180 metros de comprimento, 38 metros de largura e 11,4 metros de altura, pesando cerca de 80 mil toneladas, o peso de 11 Torres Eiffel, em cada segmento. Então imagine isto. Você fabrica 33 caixas gigantescas de concreto, cada uma do tamanho de um arranha-céu deitado. Você as transporta por rebocadores até o local no oceano aberto. E então, você as afunda com precisão milimétrica. Uma tarefa nada fácil, dadas dificuldades técnicas como fortes ventos de monção e correntes de água adversas e condições de ondas. Estamos falando de posicionar estruturas de 80 mil toneladas no fundo do oceano, com margem de erro de centímetros, em águas turbulentas, com correntes impiedosas, durante tufões. Mas a ponte não poderia simplesmente descer direto para o túnel. Você precisa de uma transição. A solução? Construir ilhas do zero. 4 ilhas artificiais foram construídas especificamente para o projeto. Uma delas, a instalação de cruzamento de fronteira de Hong Kong, tem 150 hectares, maior que 200 campos de futebol. Como você constrói uma ilha no meio do oceano? Enormes cilindros de aço, ou ensecadeiras, cada um com 31,5 metros de largura. Esses cilindros foram fincados no leito marinho, criando paredes gigantescas. Depois, bombearam areia para dentro até formar terra sólida. Então aqui está o que você precisa entender. A ponte Hutong te impressionou com sua altura e comprimento sobre o rio, mas a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, ela desafia o oceano, 55 quilômetros, 6,7 quilômetros dentro do fundo do mar. 33 segmentos gigantescos de 80 mil toneladas cada, 4 ilhas construídas do zero, tudo projetado para durar mais de um século. Um projeto de 18,8 bilhões de dólares que transformou o impossível em concreto e aço. Hoje você pode entrar no seu carro em Hong Kong, dirigir sobre o oceano, mergulhar 48 metros sob as ondas, emergir em uma ilha artificial e chegar a Macau em 40 minutos. Hutong mostrou que podemos tocar o céu. Hong Kong, Zhuhai e Macau provou que podemos conquistar as profundezas. 2 pontes, uma mensagem. Não existem limites para o que a China pode construir. Se você ficou impressionado com essas mega estruturas, deixa aquele like para que mais pessoas conheçam essas maravilhas da engenharia moderna. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago projetos insanos que vão fazer você questionar os limites da construção humana. E me conta nos comentários, qual das 2 pontes te impressionou mais? A gigante Hutong, que desafia a gravidade,
ou a misteriosa HZMB que mergulha no oceano? Comenta aí embaixo. Até a próxima megaestrutura.